tendo o planejamento patrimonial fechadinho, definido, né, a gente pode fazer uma política de investimento, ou seja, pensar no modelo de alocação dessa carteira em toda, que seja personalizada às necessidades e objetivos daquele planejamento. E você falou daquele planejamento, olha que interessante, porque a mesma pessoa pode ter diversos planejamentos ao longo da vida. Por isso que o mapa patrimonial ele é atualizado sempre. Porque se essa pessoa amanhã se divorciar, por exemplo, talvez mude o tamanho do patrimônio. Se a pessoa tiver um outro plano, resolver empreender novamente, talvez ela possa tomar outro tipo de risco. Se ela tem mais filho. Não tem um filho, ela tem 3. Exato. Então é importante sempre avaliar, porque a política de investimento ela vai ser a necessária para atender aquele determinado planejamento. Que vai mudar ao longo do tempo. Que vai mudar ao longo do tempo. Beleza, estamos alinhados com relação a isso. Então a gente parte para fazer essa política de investimentos aí, certo? E aí sim a gente começa a falar só aí da parte de gestão de fortunas, da parte de alocação de fato dos investimentos, que não cai do céu, ou seja, não é assim que a pessoa vai pegar 51 milhões, olha, tá aqui para eu investir 51 milhões, tá aqui mais os 50 milhões que eu vou receber ao longo dos 4 anos, invista aí para satisfazer e atender meu planejamento. A realidade não é isso, a gente viu. Essa pessoa já tinha dinheiro investido em algumas instituições. Essa pessoa utilizava, por exemplo, o BTG para fazer operações mais de curto prazo ali, compra, vende, os famosos trades. Usava a XP para fazer um outro tipo de operação, comprar um CRI, um CRA, alguma coisa entre aspas com um risco maior. E utilizava o Itaú para fazer alguma coisa mais tranquila, alguns investimentos mais conservadores e, teoricamente, na cabeça da pessoa, não tomar tanto risco assim. Era assim que essa pessoa tomava a decisão. Ela não tinha política de investimento. Ninguém via o patrimônio total. Esse gerenciamento não era feito nas 3 instituições em conjunto, né? Da XP só via o que estava na XP, BTG no BTG, Itaú no Itaú. Ninguém sabia se estava comprando o mesmo título, o mesmo emissor, lá do outro lado. É, a diferença do remédio e do veneno é a dosagem. Então, às vezes, o cara do Itaú está fazendo um ótimo trabalho ali, mas, na verdade, ele não sabe que o cara do BTG está tomando a mesma decisão ali, ele está com muito peso daquilo lá. Legal. A gente pode ir para o próximo slide, né? Que a gente vai mostrar como que está distribuída essa alocação macro. Né? Só fazer uma pausa, desculpa. Só para fazer assim, agora a gente vai fazer o quê? Vamos entrar um pouco mais na parte técnica, Isso. Tá bom? Então, ok, já mapeamos tudo e agora a gente vai entender como é que estava a carteira dessa pessoa no Itaú, mesmo sem ela saber que estava assim. Como é que estava no BTG? Como é que estava no Itaú essa carteira? E a partir daí, como é que funciona no overclub, ou como a gente imagina, né, porque a gente faz um overclub, que deva funcionar a equalização, a otimização dessa carteira de investimentos. E para a gente mostrar a otimização, a gente precisa pontuar um pouquinho primeiro o que estava de inadequado. Perfeito. Né? Então, como vocês podem ver aí na tela, né, primeiro a carteira do Itaú. Né? Esse modelo de alocação estava distribuído 56% em renda fixa, 29% em multimercados, 14% em ações brasileiras e 2% em ações internacionais. Né? O que a gente observou dentro desse modelo? Né? Alguns pontos de atenção aí. Primeiro, né, ele tinha um risco de concentração muito alto em um único título de dívida, né? Um único emissor de crédito privado. Né? Não é de instituição financeira, são de empresas mesmo. Né? Então, ele tinha cerca de 3 milhões, 5%, em um único título, né, que a gente já viu isso acontecer no passado recente, o caso da Light, o caso da Americanas. Perfeito. Não é uma coisa que varia, mas o risco ali ele é bem binário, né? Ele vai de 100 a 0. Perfeito. Inclusive, ele comentou, né, que ele estava insatisfeito. Ele tinha inclusive, com algumas instituições, não lembro agora se era o BTG ou a XP, que o assessor dele queria muito que ele investisse, se eu não me engano, era alguma coisa das Americanas. Não, ele tinha um título da Light. Ele tinha um título da Light que já tinha perdido 100%. Lembrando aqui que o alto risco de concentração em um único emissor, o problema aqui não necessariamente é o emissor, porque às vezes a gente lida com fraude e não tem muito como saber. Mas o que está no seu controle é o tamanho da exposição que você coloca num determinado crédito para, se caso seja uma fraude onde você não conseguisse saber, o tamanho do prejuízo não compromete esse estilo de vida. Não chamado riscos de cauda, né? Aquilo que é totalmente imprevisível, incalculável
e com uma probabilidade muito baixa de acontecer, Mas se acontecer, ferrou. tem um impacto gigantesco quando acontece. Perfeito. Demais. Ele também tinha uma concentração muito alta em um mesmo ativo, né, um título ou fundo de investimento. Né? Então, por exemplo, ele tinha 29% em multimercado, e isso tudo dava em um único fundo. Né? Qual que é o risco aqui, naturalmente, além do fundo tomar decisões que podem até quebrar o fundo, né, como a alavancagem, mas é também daquela cabeça de gestão. Naturalmente, ela não vai ser boa, perfeita, em todos os tipos de cenários, em todos os tipos de condições, de juros, de inflação, de governo. Né? Ele vai ter determinados momentos que ele é melhor, que ele consegue ganhar mais dinheiro, e tem outros tipos de condições de contorno que ele tem mais dificuldade. Então, se você fica todo a sua estratégia exposta em um único cara, uma única cabeça, né? Mesmo que essa cabeça seja genial. E aí eu queria pegar o gancho para te falar que a gente tem um outro cliente que a gente atende também. Quando a gente começou a atender, tinha um patrimônio muito grande no fundo verde do Luiz Stuber, que é genial, é um dos gênios, talvez seja um dos maiores gestores que nós temos no país. Mas que, assim como todos os gestores, passam por momentos difíceis, porque tem uma cabeça olhando para um cenário, às vezes o cenário mudou, às vezes não enxergou alguma coisa que outras pessoas estão enxergando, ou por ser muito inteligente, acabou tomando uma decisão porque já viu isso no passado, aí entra um pouco de finanças comportamentais, e o nosso trabalho foi justamente reduzir. Como é que você vira para uma pessoa e fala, olha, tá vendo esse cara que é um dos melhores gestores do país, e você tem 50%, era 50% do patrimônio no fundo dele, que a gente deve reduzir, colocar em outros investimentos que historicamente não entregaram tanto resultado assim. Mas para o equilíbrio e para deixar a carteira de investimentos mais saudável, é importante que a gente não tenha um único jogador que marca 20 gols todo o campeonato. E é ideal que se pulverize, que tenha ali um time que saiba jogar junto. E é exatamente isso que você está falando. E invariavelmente também as pessoas tendem a perpetuar aquilo que aconteceu desde quando elas se entendem por gente. Então, porque esse gestor sempre foi extraordinário, porque ele ganhava dinheiro dessa forma, ele vai ganhar nos próximos 50 anos. As pessoas acham que aquilo que elas viveram desde quando elas nasceram é o eterno, é o que sempre existiu, é como sempre foi. Mas principalmente nos investimentos, no mercado, nas economias, o tempo que as coisas acontecem é muito maior do que a noção do cotidiano humano. Então, por exemplo, é um caso de um gestor que ganhava muito dinheiro numa determinada era econômica brasileira. Perfeito. E que essa era foi secularmente mudando. E as coisas não acontecem mais, não funcionam. O input que você coloca aqui não é mais o mesmo output que era dado em 25 anos, que sempre foi a verdade. Perfeito. Né? Então, é preciso entender, ter a característica, uma das mais importantes que eu acho no mercado, que é adaptabilidade. Né? Ser um camaleão. Né? Se adaptar mesmo àquilo que você acha que sempre aconteceu daquela forma, então sempre vai acontecer, ou não tem como mudar isso aqui. A história mostra que muda. A história mostra que o que sempre foi verdade, um dia vai deixar de ser. Perfeito. Né? E a diversificação te propõe isso, assim porque tem potências que ainda não chegaram. Não é porque sempre foi o melhor que nunca vai existir alguém que vai chegar e ter uma inovação de qualidade de alocação, de análise de inteligência. Então, a gente precisa estar aberto à evolução. Isso é a evolução. Né? Então, a diversificação te propõe isso. Né? E, historicamente, a gente vê estudos que, na prática, isso gera mais retorno e diminui o risco, o que é muito difícil, né? Porque geralmente o aumento de risco está ligado, o aumento de rentabilidade está ligado a você ter uma maior exposição de risco. Perfeito. Né? O que mais que a gente tinha ali? A gente vê também o que ele já tinha desconfiado, a gente vê isso claro, né? Que a seleção dos ativos ela tinha viés de beneficiar a própria instituição, né? Então, isso é mais comum nos bancos mesmo? É bem clássica. Mesmo, né? Nos private banks, né? Mesmo nos private banks. Né? Então, os títulos de renda fixa, os fundos de risco, né? Eram todos da própria instituição. Né? E, por exemplo, a parte de ação dele era um único fundo da própria instituição. E esse fundo
tinha uma rentabilidade nos últimos 10, 7, 8 anos abaixo do próprio índice de mercado do Ibovespa, que é muito claro que é um dos piores índices que refletem uma bolsa de ações no mundo, né? Era um engraçado. Porque e era um fundo de fundos, o que é pior ainda para o investidor, porque era uma das preocupações dele, né? Custo em relação à qualidade, o tamanho de rendimento que eu tenho. Um fundo de ação, por exemplo, você tem uma cesta de outros fundos de ação dentro dele que tem suas taxas em cargos de gestão também. Então, você paga uma taxa acumulada, né, composta. Aquele fundo, aqueles fundos ali, cada um tira o seu pedacinho, e o fundo que compra esses fundos também tira o pedacinho dele de taxa de gestão. Então, no caso desse fundo, ele cobrava 3,5% ao ano, o que é quase o dobro do que o mercado cobra, que é 2%, e ele tinha um retorno pior do que o próprio índice de ações, que você pode comprar um ETF na bolsa e paga 0,1% em vez de 3,5%. Né? Então, nesse caso, o cara podia pagar 0,1% ao ano para ter um retorno melhor do que pagar 3,5% ao ano e ter um retorno abaixo ainda. Né? E é engraçado, porque esse fundo que você está falando de ações, sempre quando eu pego sempre é muita coisa, mas normalmente quando eu pego um cliente do Private do Itaú, esse fundo de ações consta na carteira deles, né? É como se você um fundo de fundo, basicamente está contratando alguém para fazer uma gestão para você e essa pessoa fala, muito obrigado pelo seu dinheiro, o que eu vou fazer com o seu dinheiro? Eu vou contratar alguém para falar o que eu faço com o seu dinheiro. Então a pessoa pega e contrata outros fundos para fazer. E esses outros fundos, tem um cara lá dentro que faz alocação. Então é muito louco. Por que você não pega e já investe no próprio fundo? Exato. Né? Mas as pessoas não chegam nessa dimensão. Mas legal, o que mais ali que a gente tem? Né? Uma alocação de risco-retorno do portfólio, aí é um conglomerado disso que você falou, ou seja, caramba, a gente consegue equalizar ali de uma determinada maneira para você conseguir mais retorno e não precisar aumentar muito mais o risco, em alguns momentos até nem aumentar nada o risco. As pessoas entendem, né, que o risco está ligado à oscilação da carteira, né? Mas a maior parte dos riscos, na verdade, não está ligado à variação. Não é o risco, é a probabilidade de perda permanente de capital. Não é a probabilidade de variar o capital. Rafa, né? Eu preciso falar uma coisa agora. Eu fui na semana passada no Congresso Internacional da Planejar. A Planejar, para quem não sabe, é a instituição que ela certifica os planejadores financeiros, CFP, no Brasil. O CFP é uma certificação que atesta que uma determinada pessoa ela tem um determinado nível de qualidade e excelência para fazer planejamento financeiro pessoal. Por que eu disse isso? Porque eles trouxeram para uma palestra o Morgan Housel. E o Morgan Housel ele escreveu um livro que eu recomendo que todas as pessoas leiam, que chama A Psicologia do Investidor. Né? Psicologia financeira. Psicologia financeira. E esse livro... Inclusive, a nossa última carta anual era uma passagem desse livro. E é interessante. Eu leio o livro, mas é muito simples, muito fácil de ler, né? E uma das passagens interessantes, ele estava relatando um caso dele. Eu vou tentar resumir o caso dele. O Morgan Housel, ele era um esquiador, né? Ele esquiava muito bem, esquia muito bem, e ele sempre esquiava fora da pista com os amigos dele. E em algum determinado momento, e eles faziam isso sempre, né? E não pode esquiar fora da pista. Você pode ser preso, pode pagar uma multa, pode se machucar. Mas eles eram esquiadores quase profissionais, esquiavam muito bem e estavam fazendo um esqui fora da pista. Como eles faziam todo fim de semana. Num determinado dia, para resumir essa história, eles foram fazer a mesma coisa que eles faziam todo final de semana. Então estavam os três, ele e dois amigos. E teve uma pequena avalanche. E essa pequena avalanche fez com que eles tivessem que descer a montanha de um outro lugar e não chegaram no ponto que eles queriam, onde estava estacionado o carro, eles chegaram num resort. Nesse momento, eles falaram, nossa, que legal, vamos fazer de novo, foi uma coisa bacana. O Morgan Housel, por algum motivo, falou, não quero fazer, mas vamos fazer o seguinte, eu vou, pego uma carona, pego onde está o carro e eu pego o carro e volto aqui para pegar vocês e a gente vai embora, tá bom? Tá bom. Os dois foram esquiar, ele voltou lá para pegar o carro, a hora que ele chegou para pegar o pessoal, os amigos dele, cadê? Não tiveram.
Ele não pensou nada. Ele falou, pô, sei lá, os caras já foram embora, pegaram carona, eu demorei para vir, porque ele tinha demorado para ir. No dia seguinte, resumindo, todo mundo atrás das 2 pessoas, tornando essa história longa em história curta, desencadeou uma avalanche maior e eles foram encontrados depois de algum tempo, obviamente soterrados, morreram. E ele estava contando uma história e vinculando isso ao mercado financeiro. Ele estava falando assim, olha, normalmente quando a gente vai fazer uma análise de risco-retorno de uma carteira, a gente pensa muito e gasta muito tempo nos average risks, ou seja, o que o impacto de um aumento de 1% na taxa de juros americana pode causar nos investimentos no Brasil, ao redor do mundo, e qual que é o impacto para a minha carteira de investimentos. A grande verdade é que não a Selic tem muito a subiu, perder. como isso impacta os seus investimentos? Exato, o que fazer agora? Isso é nós, não adianta você ficar se preocupando com isso. Agora, o que ele disse, que aí já é uma recomendação, é que o investidor deveria se preocupar com o risco de cauda, ou seja, qual que é aquele risco que você não viu, no caso dele, ele nunca imaginou que ele pudesse morrer esquiando, nunca. Porque eles fazem isso sempre. O risco era de tomar uma multa, era dos pais ficarem bravos com ele, era deles passarem uma noite na prisão lá e sempre voltar a esquiar. Mas qual que é o risco que vai... Qual que é o risco que te tira do jogo? Exatamente. Nunca mais vai conseguir Nunca mais vai acontecer. Então a gente está falando de coisas gigantescas. O que pode acontecer com o seu patrimônio se, por exemplo, tiver uma pandemia global e as coisas caírem 50%? Não 10%, não 20%, não 50%. O que pode acontecer numa crise do subprime, por exemplo? O que pode acontecer numa quebra generalizada de bancos no Brasil, por exemplo? E aí você começa a pensar nesta situação. E quando você tem esta situação aqui de risco e vincula o risco à perda permanente de capital e não à oscilação, o jogo muda. Você começa a ficar suscetível e confortável com alguma oscilação, não é que estou falando que vai para lá, vai para cá, mas você se preocupa naquilo que te tira do jogo, que é perder capital. Um exemplo clássico que 90 e bolinhas% dos investidores aqui no Brasil perderam dinheiro, tá? A gente consegue afirmar isso. No passado bem recente, nos últimos anos, né, 2020, 2021, foi que o CDI, né, todo mundo investe ali no Tesouro Direto, no CDI, no CDB, né, X% CDI, teve uma grande perda de poder de compra do patrimônio, no combinado de 2 anos ali, teve uma perda, ou seja, ficou com um patrimônio menor, cerca de 10% a 15%, tá? Teve um prejuízo permanente ali, porque estava com dinheiro na renda fixa pós-fixada, no CDI, que em 2020 foi 2,8% e 2021 4%. E a inflação combinada, ou seja, a inflação que é o que faz o seu dinheiro valer menos, teve um acumulado ali de 15%, até mais de 15%. Né? Não teve oscilação nenhuma. O número sempre ficou crescendo. O 100 virou 102, 110, 120, 150. Só que, na prática, esses R$100 desse cara que estava ali, o 120, passou a comprar 80. E ele não sentiu o medo. Ele não viu essa perda. Mas é essa perda de fato que tem. É que nem o gráfico do peru de Natal, né? Essa eu não conheço. Não conhece? O peru de Natal, ele chega lá, bonitão, né? O pessoal vai lá, dá comida pro peru. Fala, pô, o pessoal que me alimenta, antigamente estava lá, tá? Eu tinha que pegar minha comida. Alimentam o peru, cuidam bem do peru, o peru vai crescendo, vão dando mais comida pro peru, vão entuchando o peru de comida, o peru pode fazer o que ele quiser da vida. Então, se você olhar o gráfico do peru, ele tá vendo o melhor da vida. Tá subindo, subindo, subindo. Chega um determinado dia, alguém vai lá e corta a cabeça do peru. Morreu. Ele nunca sentiu que ele estava em perigo. Um determinado dia, a pessoa que cuidava dele, que dava comida para ele, pegou e passou faca nele. É mais ou menos isso. Então, às vezes, a gente não se preocupa. Tá tudo certo, tá subindo, eu tô aqui no 100% do CDI, tá tranquilo. Pô, ao invés de eu ir num outro lugar, tomar mais risco, oscilação, eu tô aqui no meu banco, tô aqui no meu assessor, tá tudo subindo, tá tudo legal. De repente, ai, caramba, tomei um prejuízo aqui, de onde você não viu esse negócio e tal? E aí a política de investimentos corrige isso, né, Rafa? Ou seja,
dentro de uma instituição, é importante que se tenha uma política de investimento da instituição, não somente do cliente, para você ter permitido em compliance um valor máximo de exposição a um determinado tipo de ativo, uma determinada característica e tamanho de risco, para que você não, a sua confiança não extrapole e acaba pela ganância cometendo um erro de perda permanente de capital com o cliente, né? Então não é justo que o dinheiro que o cliente ganhou, que a família ganhou, e delega decisões de tomada de risco para você, para nós, que a gente possa tomar um risco que coloque em vida, em xeque, a qualidade de vida da família. Por isso que é tão importante ter uma política. 3% é um valor excessivo para você ter em um único ativo, seja ele qual for. Nesse caso 5, né? Nesse caso 5. No título, né, de renda fixa. Agora, no caso de fundos, né, tinha 25, um quarto. Fundo a gente pode esticar um pouco mais essa régua, né? Não precisa ser 1%, mas talvez se... Mas nem perto de um quarto, um terço do patrimônio, ou 50% naquele caso. Perfeito. Né? E, por fim, né, baixa diversificação de estratégias de investimento. Né? Então, o que a gente consegue perceber de mais claro aqui? Ele não tinha nenhuma proteção, né, não tinha nenhuma exposição internacional, né, ou muito pouco, né, 2% da carteira em investimento internacional, que é um dos principais riscos, né, que a gente, de cara, já tem que adotar normalmente, né, claro que toda regra tem exceção, de proteger ao risco país, de proteger ao risco de desvalorização de poder de compra da moeda. Perfeito. Né? Tem moeda forte, até porque a grande maioria das coisas ali que a gente compra no dia a dia são negociadas em dólar. O que é moeda forte? É aquela moeda que você te dá o acesso, a possibilidade de comercializar em qualquer região do mundo, né? Isso que é a moeda forte, né? O comércio global, 90% é em dólar, né? Então, ali a gente vê que ele não tem nenhuma proteção se acontecer alguma coisa que no momento não está esperada, né? No país, uma parte, não só uma parte do patrimônio dele está garantida, como serve até como hedge, que a gente fala, né? Como proteção a esse efeito negativo do Brasil, porque a gente, né, é até popularmente visualizável isso. Quando as coisas pioram muito aqui, o dólar valoriza muito em relação aos investimentos aqui do Brasil, né? Que, no geral, faz com que a carteira diminua essa oscilação, né? Que no mercado nós chamamos de volatilidade. E a gente pode ficar horas falando sobre os benefícios práticos de ter uma exposição internacional, né? Se você é um empresário, tem muito risco aí operacional em sua empresa, ter um valor fora, que é legal, já comentou sobre isso, onde o governo não consiga simplesmente apertar um botão e fazer uma penhora online, você consiga dormir à noite, é um tipo de proteção. Além do financeiro, né? Entra naquela parte de gerenciamento de risco, que está lá naquele mapa patrimonial do planejamento. Exatamente. Que não tem nada a ver qual que é a boa de comprar, qual que é a boa de vender.